queremos que você abra nesse instante a sua Bíblia também, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Leremos dos versos de número 25 até o verso de 26 até o verso de número 39. Lucas, capítulo 8, do verso de número 26 até o verso de número 39. Assim nos diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, do verso de número 26 até o verso de número 39. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em alguma casa, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixassem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como um endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirassem, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Oremos nesse instante, irmãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, pela revelação do teu grande amor e do teu Filho que nós recebemos hoje, nesta manhã, por meio dela. Fala o nosso coração, ó Deus, na exposição deste texto, que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Deus, e fale, Senhor, para que de modo, Senhor Deus, possamos te servir melhor e sejamos mais santificados por ti. Esta é a oração que nós fazemos com humildade, ó Pai, e reverência diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos testemunhos mais maravilhosos que talvez você já tenha ouvido da história da igreja foi a conversão de um homem no século IV chamado Agostinho de Hipona. Este homem foi um homem marcado muito pela sua retórica, pela sua filosofia, pelo seu amor aos pensamentos gregos e também pela sua vida dissoluta de prazeres, de coisas que muitas vezes não são do feitio de um cristão fazer. Este homem se deleitava continuamente nessas coisas, porém, em determinado dia, buscando e ansiando por respostas que a filosofia, a retórica e a sua vida dada aos prazeres não lhe davam, ele ouviu uma criança dizendo: toma e lê, toma e lê.
e estava diante dele o livro de Romanos, da palavra de Deus. Então, lendo ali o capítulo de número 13, no qual ele leu especificamente que aqueles que vivem uma vida devassa, né, em seus próprios prazeres e paixões, não herdariam o reino de Deus. Para ele isso já bastou. De modo que ele disse que, naquele momento, a luz do evangelho entrou no seu coração e dissipou todas as trevas que havia nele. E ali ele pôde então, de um modo geral, entregar a sua vida a Cristo e dedicar ao serviço do Senhor, ao serviço da igreja de Deus, e tornou-se um dos homens mais famosos da nossa história, pelos seus escritos, pela defesa da fé, pela doutrina da graça, da predestinação, pela defesa da Trindade e tantas outras coisas que ele escreveu. Mas há algo que Agostinho tem, que eu e você também temos. Foi no momento em que nós estávamos em trevas, foi no momento em que nós vivíamos distantes da graça do Senhor, que fomos alcançados pela sua palavra. E de fato, meus irmãos, é isso que o evangelho causa na vida de uma pessoa quando nós nos entregamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso, de uma maneira tão intensa, a igreja tem se devotado a pregar o evangelho a tantos lugares, como nós vimos aqui no nosso quadro de missões, enviando pastores, missionários, obreiros, com um propósito de falar de Cristo. E quando nós olhamos para o texto de Lucas, meus irmãos, esse evangelho de Lucas, nós vemos como que Lucas, ele de modo intencional, ele destaca o ministério de Jesus chegando a lugares que muitas vezes eram considerados desprezados por todas as pessoas. Chegando aqui por meio de relatos e de encontros, onde a autoridade do Filho do Deus vivo é cada vez mais evidenciada. E aqui então, nós temos um grande ensinamento que eu gostaria de destacar para os irmãos. Cristo, o Filho do Deus vivo, pode transformar o coração do pior pecador e torná-lo seu discípulo. Não há nada que o possa deter. Nós vemos isso pelo relato que nós vemos aqui de um endemoniado chamado, por alguns, endemoniado de Gadara ou demoniado gerazeno, do modo como Cristo o encontrou. E por meio da sua autoridade, ele expulsou os demônios que havia nele e o converteu. E aqui, meus irmãos, o foco não está logo no endemoniado que recebeu a palavra de Cristo, mas no próprio Cristo que foi e transforma o coração das pessoas. Por isso eu quero destacar 3 coisas nesse texto com os irmãos. Eu quero mostrar a intencionalidade de Jesus ao chegar naquele lugar. Quero demonstrar também a autoridade de Cristo, certo? Ao realmente repreender aqueles demônios, expulsar aqueles demônios daquele homem. E as reações que nós vemos das pessoas que viram estes fatos acontecerem. Ora, de medo, ou então de fé e obediência. Vamos destacar esses três aspectos do texto nesse momento. Em primeiro lugar, os versos de número 26 a 27 nos mostra a intencionalidade de Jesus. É claro que talvez você não vai encontrar essa palavra aqui neste texto bíblico, mas o fato de Jesus ter chegado a essa terra de Gadara nos mostra o quão intencional ele é no seu ministério, o quanto ele está preocupado para que todas as famílias da terra ouçam de fato o evangelho. Esta região de Gadara, ou então de Gerasa que nós temos aqui, é composta por 10 cidades, que se estendia ali do outro lado da margem do lago de Genezaré, onde Jesus e os discípulos passaram, onde aconteceu aquele episódio da tempestade, uma tempestade, de uma hora para outra sobreveio sobre o barco, e Jesus então repreende aquela tempestade, e os discípulos ficam apavorados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perguntando: quem é este? E então
Lucas nos dá a resposta a esta pergunta por meio deste relato. Ao chegarem naquela terra, uma terra que era marcada pela impureza, aquelas 10 cidades eram cidades de maioria gentílica, de pessoas que não observavam a lei de Deus. E por isso nós podemos ver, pelo fato de ali ter um posicionamento, um destacamento dos soldados romanos que ali exerciam controle e dominavam a região, ou então um porto romano também existia naquele lugar para regular a entrada e saída de navios, de barcos daquele lugar. Temos também, meus irmãos, várias criações de porcos, como nós vamos ver ao longo do texto, e criar porcos não era uma prática dos judeus, era uma prática dos gentios também, certo? E dada todas essas coisas, nós vemos que era uma terra em que os judeus não se aproximavam dela, não paravam para falar das maravilhas de Deus naquele lugar. Cristo, então, de um modo intencional, se achega àquele lugar. Ele aporta aquele lugar. E ali ele vai demonstrar tamanha autoridade que vai deixar aquele povo estupefato, amedrontado com tudo aquilo que ele fez. E é interessante que logo que ele desembarca naquele lugar, logo que ele desembarca numa destas cidades, vai ao seu encontro um homem possuído de demônios. E é interessante se essas informações preliminares, contextuais das cidades, dessas 10 cidades, só fossem suficientes para mostrar o quanto elas eram impuras, as pessoas daquele lugar eram consideradas impuras pelos judeus, entra em cena um homem endemoniado. E é interessante Lucas destacar isso aqui, porque ao mesmo tempo ele vai ressaltar a impureza daquele lugar, de um modo que aquele homem, ele era possuído de vários demônios, ele andava nu, ele não habitava em casa alguma, certo? Ele não se vestia, ele ficava andando pelos túmulos. Outra coisa que faz ainda, que fomenta essa ideia de que naquela terra era uma terra impura, que os judeus não poderiam passar por ali, por haver muitos túmulos e cadáveres, os judeus não poderiam tocar em cadáveres, senão eles eram considerados cerimonialmente impuros para participar das cerimônias do templo, ou então as cerimônias da sinagoga. E aqui então, este homem vai ao encontro de Jesus, possuído de vários demônios, mostrando, evidenciando ali a sua miséria, a miséria do estado humano de fato. E Cristo se achega de modo intencional àquele homem para poder curá-lo. Ele sai do lugar onde ele estava, ele atravessa todo aquele lago de Genezaré para encontrar aquele homem possuído de demônios. E é interessante que Cristo, ao confrontar os demônios, é algo que Lucas nos coloca aqui intencionalmente também. Por quê? Porque na visão daquelas pessoas, na cosmovisão daquelas pessoas, os demônios eram seres tão poderosos quanto Deus. Eles podiam exercer coisas e influências como se fossem divindades, aprisionar pessoas. E por isso muitas vezes esse homem era temido pela população, porque ele de fato estava numa loucura, de origem espiritual, de modo que ele mostrava por meio das suas palavras, dos seus gritos. Nós lemos no texto também que ele era tomado de algemas, quando as pessoas tentavam de uma maneira contê-lo, e ele despedaçava aquelas algemas como se fosse uma fita de cetim. Dentro no texto nós podemos ter essa informação de que ele despedaçava tudo com uma força descomunal e ficava se cortando com pedras, como diz também o relato paralelo de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Tudo isso, meus irmãos, para reforçar a miséria daquele homem. Aquele homem era o retrato, talvez, daquela cidade, daquele povo que carecia de Cristo, que estava atormentado não apenas por Roma, mas também por poderes espirituais que estavam além do seu alcance. E aqui Cristo se aproxima desta região e deste lugar para falar a mensagem
de salvação, trazer as boas novas do reino. E aqui eu destaco a primeira aplicação deste sermão, meus irmãos. O evangelho é a resposta para a miséria humana. Por isso ele deve ser pregado a todas as pessoas. A preocupação de Lucas é mostrar como aqueles mais marginalizados e desprezados receberam o evangelho de Cristo. Como aqueles que estavam possessos de demônios, como aqueles que viviam em prostituições, que eram considerados impuros por serem publicanos, pescadores, pessoas que muitas vezes eram rejeitadas, elas recebem a mensagem do evangelho. E do mesmo modo, meus irmãos, a igreja deve se preocupar em falar do evangelho a todas as pessoas. Nós não podemos nos mover por meio de preconceitos, de elitismos, achando que nós apenas podemos desfrutar de Cristo e da sua palavra. O evangelho foi escrito para que todo gênero humano conheça a verdade de Deus. E de que modo você tem de alguma maneira encarnado isso? Você tem se preocupado em falar de Cristo para todas as pessoas? Aquelas pessoas talvez que você tem ali contra ela algum preconceito por causa da sua ideologia política, ou então por causa do modo como ele se veste, ou então como ele se porta. Muitas vezes elas são deixadas de lado, mas Cristo se importa com todos. A mensagem de Cristo é para todas as pessoas. Em segundo lugar, o outro aspecto que eu quero destacar desse texto está nos versos de número 28 até o verso de número 34, que mostra especificamente a autoridade de Jesus Cristo. Logo que aquele homem se vê Jesus, vai ao encontro dele, ele começa a proferir uma palavra. Ele diz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E é interessante, meus irmãos, cada palavra que Lucas coloca aqui, ele não coloca de um modo casual, mas esse epíteto chamado Filho do Deus Altíssimo era usado no Antigo Testamento para mostrar, contrastar o poder de Deus contra os deuses, contra as forças malignas no Antigo Testamento, porque só Deus era considerado todo-poderoso. E esse testemunho vem da boca de um endemoniado. E é interessante, Jesus, ele trava um diálogo com aquele homem, não para a gente criar aqui um hábito de entrevistar demônio, como acontece em algumas denominações, mas de um modo intencional para mostrar às pessoas que ele era o Deus Todo-Poderoso, que as forças do mal, do diabo, das trevas, não tinham poder igual ao poder de Cristo. Embora eles pudessem aprisionar e entrar na vida de um homem, apenas uma palavra de Jesus era suficiente para expulsá-los. Eles se curvavam diante de Cristo, eles ficavam atormentados perante a pessoa do Filho de Deus. Aqui então, a autoridade de Cristo como o próprio Deus é destacada nesse diálogo. E ele então responde aqui de uma maneira diferente a pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que tem autoridade e até mesmo o vento e o mar lhe obedece? O demônio diz: este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. É ele, de fato, que domina todas as coisas. E ele então chega desesperado, porque Jesus, ali como nos diz os versos de número 29, repreendeu, pediu para que esse espírito imundo saísse daquele homem, e eles então ficaram ali atormentados com a presença de Cristo, porque se apoderaram daquele homem por muitos anos, levando-o a uma condição de miséria. E então quando Cristo pergunta a ele qual é o seu nome, talvez aqui de um modo, querendo perguntar o nome do homem mesmo, quem responde foram os demônios, dizendo: nós somos legião. E é interessante, por que legião? Aqui, Lucas quer registrar que eram vários demônios que estavam possuindo aquele homem. Esse Gerazeno estava possuído por uma multidão de demônios. E digo uma multidão porque uma legião
que é um nível lá do império, do exército romano, de mais alto nível, que era, né, formado ali por cerca de 6.000 soldados. Era aquela infantaria que partia para a guerra, que participava das incorrências, das excursões romanas para dominar outros povos. Eram homens versados na guerra, eram homens violentos e truculentos, certo? E aqui então, esse demônio se identifica como legião, porque eram vários que estavam dominando aquele homem. Para ainda ressaltar algo mais, através do nome, eles poderiam ver, as pessoas poderiam testemunhar o poder que Jesus tem sobre, né, as trevas, sobre aquilo que eles tinham mais medo, que eram as forças espirituais. E então, estes homens, esses demônios, na verdade, possuindo aquele homem, ficaram desesperados e pediram para que Jesus não os mandasse para o abismo. Eles estavam atormentados pelo fato de Jesus os mandar a um lugar onde eles pudessem ficar aprisionados, como vai nos dizer o livro, a carta de Judas e a segunda carta de Pedro, onde espíritos malignos ficavam ali acorrentados, aguardando o dia do juízo. Espíritos, como dizem os apóstolos, que pecaram gravemente contra Deus e estavam em um estado de punição ali, debaixo da ira de Deus. O abismo, como Lucas registra aqui, mostra a ideia, meus irmãos, de um lugar, talvez geográfico, que muitas pessoas daquela época criam existir, debaixo da terra ou nas profundezas do mar, onde os mortos iriam, certo? Onde aqueles que morriam sem Cristo ou sem Deus iriam, onde os espíritos malignos recebiam punição da parte de Deus. E sendo eles então, né, vendo a autoridade de Cristo, eles rogam a Jesus, eles imploram a Jesus para que não os mandasse para aquele lugar. E é interessante, as várias vezes que Lucas registra a palavra pedir, implorar, suplicar. Isso é muito importante para mostrar o quanto os demônios ali estavam tremendo pela autoridade do Filho de Deus. Que a autoridade do Filho de Deus não era como a autoridade deles. E eles só podiam fazer qualquer coisa se Cristo assim os permitisse. Então, eles pedem para que pudessem entrar numa manada de porcos que estava pastando ali naquelas colinas, naquele momento. Estima-se que talvez seja uma manada de 2, 3 mil porcos que estavam lá, e então Jesus permite que eles entrem naqueles porcos, de modo que aqueles porcos se precipitam para o lago que estava ali, né, por onde Cristo tinha passado, e eles então fazem toda aquela manada se afogar, certo? E por que Cristo permite esse tipo de coisa? Talvez para nós, leitores modernos, fiquemos um pouco escandalizados. Nossa, mas os porcos não tinham nada a ver com isso. Por que Jesus, sabendo de tudo que isso ia acontecer, por que ele permitiu tais coisas? Irmãos, nós não temos respostas no texto para estas perguntas, mas o porco, como eu disse, ele era um animal considerado impuro pelos judeus. E talvez fosse o receptáculo ideal para que aqueles demônios entrassem. E Cristo estava mais preocupado com a vida daquele homem possesso do que com aqueles animais nesse momento. E então permitiu que eles entrassem ali e fizessem com que aquela manada se afogassem no mar. Ouvindo isso, então, os tratadores foram até a cidade anunciando essas notícias. No entanto, meus irmãos, o que nós ressaltamos aqui é a autoridade de Cristo, e por isso eu deixo uma segunda aplicação para nós. Cristo, ele tem todo o poder e autoridade sobre o diabo e os seus demônios. Meus irmãos, talvez a nossa cultura brasileira, uma das coisas que os brasileiros mais temem é o capiroto, o coisa ruim, aquele das costas oca, como diz lá no Nordeste, entendeu? Ficamos muitas vezes, desde pequeno, amedrontados por aquilo que o diabo pode fazer, determinadas possessões demoníacas, determinadas coisas que acontecem, e muitas vezes tememos isso como se pensássemos que o diabo tem um poder e uma autoridade igual a de Deus. Mas esse texto nos mostra, meus irmãos, que não.
Era comum naquela época existirem pessoas, exorcistas, mágicos, que lidavam com essas coisas das trevas, com os espíritos malignos, e eles criavam fórmulas de exorcismo, falavam coisas assim, praticavam coisas para tentar expulsar essas pessoas, os demônios dessas pessoas, mas Cristo não se portou em nenhum momento como um delas. Cristo não é um feiticeiro, não é um mágico, ele não é um exorcista como nós vemos nos filmes, aqueles padres com um chapéu grande, entrando e rezando o terço e o demônio virando ali a cabeça em 360 graus. Irmãos, Cristo ele tem todo o poder sobre as trevas. É claro que a Bíblia nos mostra que Satanás tem uma atuação forte na vida das pessoas e neste mundo. E nós não devemos, de fato, menosprezá-la, considerá-la como nada. Mas também nós não podemos supervalorizá-las. Cristo tem autoridade. Você não precisa temer obra das trevas que é feita contra você. Porque fulano fez um trabalho contra mim. Porque Beltrano está intentando contra a minha vida. Eu preciso de um feiticeiro para poder me ajudar a fazer determinada situação, para me proteger. Ou andar ali com uma medalha, com um terço, ou com uma fitinha, para me proteger dessas coisas ruins, do olho gordo. Me proteger ali da inveja das pessoas, colocando plantas, as coitadas da planta, que não tem nada a ver com isso, para proteger a gente daqueles maus, aqueles espíritos malignos que estão ao nosso redor. Irmãos, você não precisa disso. Você tem o Filho de Deus, e o Filho de Deus tem autoridade sobre toda a terra. Os demônios tremem diante do seu nome, os demônios tremem diante da sua presença, eles ficam atormentados quando Cristo aparece, quando Cristo chega até o local, eles são destronados. A Bíblia vai nos mostrar que Cristo expôs todos os principados das trevas, a vergonha na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre todos eles. Por isso nós não precisamos ter medo. Satanás, ele age no mundo para enganar, para tentar, para fazer-nos criar laços, tentando-nos segundo a cobiça do nosso próprio coração. Mas como nós lemos um texto aqui, foi para destruir as obras do diabo que se manifestou o Filho de Deus. Você é uma pessoa que pode ser verdadeiramente livre pelo poder e autoridade do Filho do Deus Altíssimo. E por fim, meus irmãos, eu destaco o terceiro aspecto deste texto, que vai dos versículos 35 até o verso 39. As reações que nós vemos, medo e obediência. O que acontece? Depois que tudo isso aconteceu, esse diálogo de Cristo, essa autoridade de Jesus, esta notícia se espalha por toda aquela circunvizinhança. Era 10 cidades que estavam ali, debaixo daquela região de Gadara, de Gerasa, e essas cidades ouvem então o que havia acontecido, porque aqueles cuidadores dos porcos espalham essas notícias para todos, talvez num aspecto negativo, mostrando que chegou alguém poderoso que expulsou o demônio daquele endemoniado e fez com que os porcos todos que estavam lá morressem, e aquilo atraiu a curiosidade das pessoas. Atraiu as pessoas e elas foram afluindo até aquele lugar para ver o que tinha acontecido. E o que eles viram então quando eles chegaram? Aqui nós temos um aspecto maravilhoso da graça. Diz o verso 35, que aproximando-se essa multidão de Jesus, eles encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E ainda, por meio do testemunho daqueles que viram essas coisas acontecendo, eles relataram-lhe como o endemoniado tinha sido salvo. Outra palavra possível aqui é curado. Aquele homem louco que estava aqui, atormentando todo mundo, ele estava são
e salvo. E aqui nós vemos, meus irmãos, o agir maravilhoso da graça de Deus. Como que o Senhor age na vida de uma pessoa? Qual é a autoridade que Cristo tem? Pois aquele homem que andava nu, nos túmulos, sem casa, né, se machucando com lanças de pedra, ou então gritando atormentado, sendo impelido pelos demônios para o deserto, ele estava em perfeito estado de consciência, vestido e assentado. Essa palavra assentado, sentado aos pés de Jesus, ela não é simplesmente um detalhe, meramente um detalhe neste relato, mas mostra de fato o quanto aquele homem já estava se tornando um discípulo de Cristo. Do mesmo modo, né, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham ali algumas pessoas que se assentavam aos seus pés para aprender deles. E aqui este homem então estava assentado junto com os outros discípulos para ouvir Jesus, para aprender de Jesus. Assim como aos pés de Cristo tiveram outras pessoas, como aquela mulher pecadora que ungiu os seus pés com as suas lágrimas, como outros que surgirão ao longo do caminho. Ele estava na posição agora de um discípulo de Jesus. Irmãos, isto era um fato para poder marcar a vida das pessoas, trazer alegria à vida das pessoas, porque alguém que estava num sério estado de miséria, de tormento, havia sido salvo e liberto. Isso era um testemunho evidente daquilo que Cristo fez. Mas curiosamente, meus irmãos, o relato nos mostra que, ao ver tudo isso, as pessoas temeram. E aqui não é um temor baseado na reverência, ou um temor, né, como aconteceu lá com o pessoal em Atos dos Apóstolos, depois de terem visto ali Ananias e Safira morrido por causa do juízo de Deus, eles ficaram com reverência a Deus por causa daquilo que Deus é e pode fazer, mas eles tiveram medo mesmo, eles ficaram aterrorizados, porque talvez, como um comentarista da Bíblia chamado Grant Osborne, ele especula, talvez eles tenham visto Jesus não como o Filho do Deus Altíssimo, mas como um poderoso feiticeiro, que sabia manipular essas forças do mal, e por causa disso, ele poderia fazer mal àquelas pessoas e àquela região. Por isso eles pediram para que Jesus se retirasse dali. Ou então estavam preocupados com o prejuízo financeiro que eles poderiam ter com aqueles porcos. Se esse homem fez aquela manada de 2-3 mil porcos cair e se precipitar no mar, o que ele pode fazer conosco? E um medo deles os impediu de fato de crer em Cristo. O medo que eles tinham os levaram à incredulidade. Eles não viram Cristo como o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, mas pediram que ele se retirasse daquela região. E Jesus, como ele faz de costume, aqueles que não quiseram ouvi-lo, ele sacode a sandália, os pó das suas sandálias e volta então para o barco, voltando lá para onde ele estava, certo? Porque as pessoas não creram no seu nome. Mas em contraste com aquilo que, com essas pessoas que tiveram medo e não creram em Jesus, nós vemos a postura deste homem. Este homem demonstrou uma fé tamanha em Jesus, que ele mais uma vez suplicou a Cristo para ir junto com ele, para poder seguir o caminho como os discípulos dele. E Jesus despediu esse homem dizendo: não, a tua missão não é junto comigo, mas a tua missão é, como diz o verso 39, volta para a sua casa e conte tudo que Deus fez por você. E é interessante, meus irmãos, como as palavras são colocadas. A palavra conte aqui, ela tem a ideia mesmo de proclamação, de contar detalhadamente, de testemunhar de uma maneira apaixonada, fervorosa aquilo que Cristo realizou por ele. E Cristo dá essa ordem a ele, é o único imperativo que nós temos no texto: volte e conte. Volte para onde você estava, para o teu lar. Volte para aqueles que você abandonou porque estava num estado de extrema miséria, sobre a possessão de espíritos das trevas. Você volte até eles e fale
o que Cristo fez por você. E isto, meus irmãos, é o Evangelho. Contar o que Cristo fez por nós. Não é contar como eu sou bom e como eu recebi a Cristo. Não é contar, como eu andei na igreja por muitos anos, fazendo tudo aquilo que é bom e Deus me recompensou. Não é contar a tua bondade, porque de bondade você não tem nada. Mas é contar sobre a bondade de Deus. E ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. E a palavra proclamar aqui é uma palavra que é usada com muita frequência no livro de Atos, para mostrar realmente essa proclamação das boas novas de Jesus. Talvez esse seja um dos primeiros missionários que nós vemos registrado nas Escrituras. Ouvindo aquilo que Cristo fez, ele partiu proclamando. Por fim, eu destaco a última aplicação deste texto, no qual nós também somos testemunhas de Jesus para contar o que ele fez por nós, em casa, na cidade e no campo. O que você tem compartilhado de Cristo, meus irmãos? Você olha para aqueles missionários que nós mostramos ali na tela, ora por eles, sabendo da grande responsabilidade que eles têm de falar de Cristo, mas e você? Como você também tem se portado, como que você também tem dedicado a sua vida a proclamar o Evangelho. Talvez você não tenha tido uma experiência como deste homem que nós falamos, você talvez não era possesso por vários espíritos malignos, mas você também era um pecador em trevas, perdidos, e Cristo o alcançou. Como você tem falado desta luz do Evangelho, de modo como Agostinho, que viveu anos depois, testemunhou de Jesus, como você também tem testemunhado desta verdade e desta luz que resplandece no seu coração. Você sai daqui hoje com essas palavras marcadas no seu coração. Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Se eu pudesse agir como um pastor pentecostal agora, eu falaria, vira para a pessoa que está do seu lado e diga, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. O que Deus tem feito por você, você precisa contar aos outros. Você precisa anunciar esta mensagem de Cristo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar nesse instante, irmãos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, porque pela tua graça chegamos até aqui, Senhor, e cremos que o Senhor nos conduzirá até o final. Nós, Senhor Deus, estávamos em trevas profundas, éramos tão miseráveis quanto este homem que foi, Senhor Deus, possesso por vários espíritos malignos. Ó Deus, poderíamos talvez estar em luxos, poderíamos estar em uma vida, Senhor Deus, rodeada de riquezas e benfeitorias, mas, ó Deus, a nossa alma se encontrava pobre, cega, nu, Senhor. Por isso o Senhor nos resgatou. Por isso a nossa oração é hoje, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor nos ajude a proclamar tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nosso lar, no nosso trabalho, na cidade, no campo, onde o Senhor nos enviar, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Assim, Deus, nós te pedimos o nome santo de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.